pensa, a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo. A gente tem 8 bilhões de mundo, cada um tá no seu. Então o que eu entendi? Ou eu fazia algo tão robusto de transformação no meu, eu ia demorar anos. Exemplo, 2018. Tiramos os ternos da vitrine. Uau! Se você ia a uma vitrine da mídia, não tinha mais externo. Uau! Essa era a mudança. Cara, você acha que o consumidor, passando no corredor, reparou que não tinha um terno na vitrine? Mas nem pensar. Ele tava na rotina dele, ele nem olhava. Cara, e aí, é verdade, não tem terno na vitrine. Não tem mais vitrine nas lojas novas. É uma porta gigante, tudo aberto. Uhum. Tipo, tinha aquela barreira de futebol cheio de manequins, não tem mais. Então foi uma desconstrução muito grande. E falei, né? Você consegue pivotar um negócio dessa magnitude quando você tem dois caminhos. Ou por necessidade, que foi o meu caso, ou por oportunidade, que também acho que foi o meu caso. Eu juntei a necessidade com a oportunidade e fiz a coisa acontecer. E o que aconteceu? Tava óbvio que a gente estava numa pandemia, tava óbvio que as pessoas estavam mais casuais e estava óbvio que talvez o mundo ia voltar a ser tradicional, assim, ir para reunião de terno como era. E eu falei, cara, eu já tenho um bom produto casual, as pessoas não sabem, mas já faço. Eu já vendo pouco terno. Eu preciso reorganizar minha companhia para apresentar uma nova Aramis. Primeira campanha na pandemia do reposicionamento era Redescubra Aramis. Pô, o negócio crescia 14% ao ano. Tinha faturado quase 300 milhões de reais em 2019. E a primeira campanha que eu faço de reposicionamento é Redescubra Aramis. Você é maluco? Cara, se eu quero apresentar coragem, que eu mudei meu negócio, eu vou apresentar para todo mundo o Redescubra. Precisava provocar as pessoas a olharem de novo. Eu preciso te gente interromper. Como que é esse processo criativo para você? Porque imagina assim, você falou agora, eu fiquei imaginando, você falando isso e a galera de marketing, teu time na mesa, falando, pô, você tá maluco, isso não faz sentido. O cara é maluco, o cara vai quebrar o negócio. Richard, até onde vai para você? Cara, eu tenho uma visão e eu vou brigar por essa visão e vou fazer isso em detrimento à opinião, à visão dos especialistas do time. Cara, aonde tá essa linha tênue e como é que você bate esse martelo, cara? E como foi? Fala, mestre, tudo bem? Bem-vindos à nova temporada do podcast Donos das Vendas. Fábio Oliveira falando. Hoje eu tô com um convidadíssimo aqui especial, já falo para vocês, mas temporada nova, casa nova, tem muita novidade para vir aí, então sejam bem-vindos, assista como o Conce sempre fala, nem que seja por dó, assista o episódio, mas galera, vai ser animal o papo, eu tenho certeza. Nosso convidado de hoje, Richard, CEO do grupo Aramis, da Urban. Eu só quero falar aqui coisas porque a Gi stalkeou você. A gente soube um monte de coisa aqui, né? Cara, pai de 3 filhos, fez um mochilão pela Europa e Ásia. Acabei de saber aqui agora isso. 22 Gi, anos. Parabéns, viu? Nossa produtora ali fazendo dever de casa. Quase uma detetive particular. Muito bom. Cara, eu queria, assim, começar falando por uma coisa que foi muito curiosa, que a gente levantou lá. Primeiro, muito bem-vindo, cara, à nossa casa. Esse episódio, cara, eu particularmente dei uma estudada, tem umas 5 perguntas assim que eu quero muito te fazer. Então eu vou tentar, todas. Cara, encaixar aqui no tempo, porque eu quero muito te ouvir sobre isso. Mas para início de conversa, eu queria que você apresentasse para nossa audiência, caso alguém não te conheça ainda aqui no Brasil, né? Você, cara, a Aramis é uma das marcas aí. A gente vai falar sobre isso, né? Vamos. Tem aquela figura da marca do empreendedor e tal. Então esse universo nosso é bastante conhecido. Quero te ouvir sobre isso aí. Mas, poxa, se apresenta e que história é essa que você começou no estoque, trabalhando com teu pai e viveu agora uma sucessão familiar bem sucedida, que é difícil no Brasil, né? Então eu queria que você, cara, se apresentasse e contasse um pouco da história pra gente começar. Cara, primeiro, tô feliz de estar aqui. Eu vou começar por adorei a casa, eu vi na inauguração. Apesar da bagunça, arrumando as coisas, né? A casa a gente simplesmente invade. E vai construindo. Meu escritório eu tô há 4 anos e toda hora eu tô mexendo nele. Tá arrumando ainda. Casa é isso, casa é isso. Casa tá sempre em movimento. Acho que isso é especial e parabéns pela conquista. E é um prazer estar aqui nessa nova temporada, gravando um conteúdo muito legal. Então vou começar respondendo a sua pergunta. Eu sou o Richard, mas me conhece como Rick. Ficou mais fácil. Richard é difícil. Rick ficou mais fácil e virou Rick. Virou Rick. Muito melhor. Casado com a Sara, pai de 3 startups. Boa. Então dá bastante atenção e acho que tem bastante tema. Se quiser puxar também sobre isso, eu estou aqui para isso também. Eu tenho 38 anos, eu estou na Aramis Inc. há 16 anos. Caramba. Então a Aramis tem 27 anos e eu estou há 16 dessa jornada muito legal, com várias histórias que eu posso trazer para você depois, se ela me perguntando, eu vou trazendo. E tudo começou linkando 2 coisas que você falou. Terminei a faculdade, fiz SPM, administração, estava estagiando na Palme. Alguém lembra do Palme? Não. Olha só, hein? Isso dá idade. Essa galera nova aqui não vai lembrar. Não, olha que a gente que é incrível, né? experiente há mais tempo. Incrível isso.
Aí eu tava estagiário lá, o Henrique é meu pai, falou, pô, Henrique, tô pensando, acho que vem trabalhar comigo. Eu falei, pô, vou com o maior prazer, 22 anos, você pode me dar um semestre? Pô, um semestre você quer fazer? Falei, cara, eu queria fazer uma viagem assim, sozinho, uma coisa bem diferente. Você tinha 22 anos. 22 anos. Aí eu, puta, pré-smartphone, na época da Lan House, olha isso. E peguei, viajei 15 dias na Nova Zelândia, 2 meses na Austrália, Austrália com amigos. Depois eu fiz uma viagem de 4 meses sozinho pelo mundo. Então eu fiz Europa e fiz Ásia, Camboja, Laos, Índia, Singapura. Quer dizer, foi uma viagem muito legal. 4 meses sozinho. Sozinho. Cada cidade, um grupo novo, me virava, não tinha internet. Então, puta, era outro mundo. Aprendi bastante sobre essa viagem. Caí de paraquedas dessa viagem no escritório. Calma aí. Me fala uns insights principais assim que você teve, cara, 4 meses sozinho. Porque Tem vários, né? É quase que um processo, sei lá, de meditação, de mergulho em você mesmo, sei lá como é que deve ser ficar 4 meses sozinho, cara, viajando. Que ficha que caiu assim, se você se lembra de alguma coisa assim? Tem várias. E eu demorei para começar a fazer um diário, Comecei da metade pro final da viagem. E ter um dia no ano que eu li esse diário. Assim, foi meio que um hábito. E é incrível ver como a gente era com 22 anos. Se a gente não anota, a gente não tem a lembrança da mentalidade, como a gente pensava, receios. Uma vez por ano você leu diário? Uma vez por ano. Desde que você voltou, você tinha 22 anos. Já faz alguns anos que eu leio. Cara, isso é uma coisa assim, pô, desculpa, né? Não, nem era uma, mas cara, se a gente vai pro estoicismo, pega os grandes líderes e tal, todo mundo fala sobre essa coisa de escrever, né, cara? O quanto que, cara, isso tem uma importância na gente. Então, vamos indo e voltando, mas a diversão é essa. Fiz esse diário na metade da viagem, fiz uma época diário também, paro, volto. Disciplina é um bom desafio e hábito de criar, mas sim. Então eu leio uma vez por ano e é muito impressionante ver assim a evolução, os receios, a essência, né? Porque no final a essência é a mesma, que a gente vai ganhando a maturidade no processo. Mas beleza, fiz essa viagem, alguns bons aprendizados. Cada lugar que eu ia era tudo de novo. Era se enturmar, era conhecer gente. Na Ásia, não tem muito... Era mais guest house, não tem muito... Tem hotel, mas eu queria mochilar, né? Sim. Então, cada cidade que eu ia, eu tinha que me enturmar, fazer amigos, conhecer gente nova. Se descobrir... Tem lugares que, sei lá, Japão, Kyoto, não tinha ninguém falando inglês direito comigo lá. Fiquei 3 dias sozinho. Ou em Camboja, você vai numa ilha deserta, tipo, dormir num lugar que não tem eletricidade, não tem nada, ao mesmo tempo é uma paz, assim, de você sair de um lugar intenso que é a Ásia e cair num lugar que é uma ilha, assim, do nada, sem ninguém. Acho que tem várias experiências que vão trazendo no final bons aprendizados, porque a vida é feita de boas experiências. E nem sempre, não boas são coisas boas. Boas são experiências. Boas, inclusive, as desagradáveis. São as especiais. Onde você mais aprende a se virar no final são as experiências que no final te moldam. Aí tem vários exemplos de experiências que eu tive, e até meu pai brincou, cara, você foi uma pessoa e voltou outra depois de 4 meses. Porque quando você fica 4 meses viajando pelo mundo sozinho, você se conhece muito mais, você se empodera muito mais, você não tem ninguém do seu lado para fazer nada. E não tem validação melhor que essa, né? Não. O teu pai reconhecer a mudança em você. Ele falou, incrível, né? E você vai com o espírito, né? De viajar, mochilando, é uma mentalidade. Naquela época, imagina dormindo por $3 na Ásia. É uma mentalidade, assim, de se preparar para isso. Né? E antes um pouquinho, você estava comentando aqui brevemente, na época, tem que lembrar para a galera que está ouvindo, né? Não tinha smartphone, não tinha GPS. Não tinha Google Maps. Eu lembro na China de chegar no aeroporto, pegar um ônibus. Cara, deu 10 paradas. Eu falei, deve estar bom, né? Eu dei 2 horas para chegar, achar meu albergue lá que eu ia ficar. Puta, várias histórias na China. Você fala mandarim? Não, em pré-Olimpíadas não tinha nenhuma placa em inglês, não tinha nada. Caraca. Mas é isso, são experiências que você vai criando muito legais assim. Então eu fiz essa viagem, voltei, comecei a trabalhar no escritório. A empresa na época obviamente era menor do que ela é hoje. Então meu pai falou, cara, você veio, um pouco de experiência, começa no estoque. Eu falei, tá bom. Aí caí no estoque, aí fazendo estoque literalmente, separando peças lá na logística, meio que fazendo um trainee, mas era uma empresa 5 vezes menor do que ela é hoje. Então é um trainee numa empresa menor, meio que passando pelas áreas. Aí eu estava ainda em contas a pagar, assim, bem no processo burocrático. Tinha um gerente que cuidava de multimarcas, que era 70% do faturamento da companhia, e marketing. E aí ele acabou se incomodando, que eu entrei, senti incomodado, e falou, acho que está na hora de eu sair. Aí o Henrique, meu pai, falou, tudo bem, isso foi em outubro, então eu entrei em agosto, estava fazendo 2 meses de training. Outubro ele pediu para sair.
Aí o Henrique falou, tudo bem, a gente tem essa venda de atacado em janeiro, faz a venda, eu te pago tudo. E a gente fez uma transição mais tranquila para eu me preparar. Combinado? Ele falou, combinado. Dia seguinte ele não apareceu. Aí meu pai falou, parabéns, você foi promovido para gerente de multimarca. Cara, eu rodei 11 mil quilômetros de carro pelo interior do Brasil. Então eu saí de uma viagem muito interessante e caí numa outra viagem. Eu conheci o interior do Brasil em 2007. Caraca. Ceará, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina. Porta a porta. Porta a porta. Representante. É isso. Eu ia com a mala, atender cliente, novos. 2007. Fazer treinamento, ou acompanhar o treinamento dos representantes. E aí sim eu comecei na companhia, já pegando uma cadeira complexa, de uma área que eu conhecia nada. Foi quanto tempo de você cair no estoque até pegar? 2 meses. Então você praticamente começou em vendas. Sim, eu gosto de vendas. Começou vendas na veia. Todo mundo é vendedor. Hoje, se eu pôr na loja, acho que alguém vai vender bem melhor que eu a roupa. Bem melhor que eu. Eu sei vender o que a gente está construindo. Mas cada um está vendendo alguma coisa. Então eu caí lá vendendo. Legal. Fiquei... Ninguém perguntou agora para você. Nem Siri entendeu como você cai vendendo. Aí fiquei lá, uns 2 anos nesse canal, tocando. Até porque era um canal super relevante. Então eu fiquei bastante tempo até para aprender. Depois a gente pode falar de sucessão, complexidade de trabalhar em empresa familiar, quando você é muito novo, em cargo alto. Eu acho que vale um pouco isso, né? Porque você fez um caminho que a gente vê que algumas empresas trilham, que é assim, o pai tem a visão, cara, começa por baixo, né? E vai. Então eu queria te ouvir se você acha que isso fez uma diferença, assim, o fato de você chegar, cara, ralando, pé na estrada, o quanto que isso você atribui ao sucesso, porque assim, vocês são um exemplo de uma sucessão bem feita, né? Sim. Bem sucedida. Imagino que deve ter tido desafio pra caramba. Mas a gente sabe, cara, essa é uma das maiores causas de quebra de empresas, bem sucedidas durante anos no Brasil, né? Super. Então, foi complexo. Começo é muito difícil. Quando você entra numa empresa familiar e você já tem uma bagagem, sei lá, você já trabalhou em outros lugares, você já chegou com uma bagagem para poder trazer para a mesa, é um cenário. Eu tinha nada, eu tinha 1 ano e meio de estágio e caí na empresa da família tendo que conquistar meu espaço. E não é fácil, porque até você sair do filho do dono, ou playboy que veio causar na empresa, para chegar num lugar de respeito, onde as pessoas valorizam o que você está construindo, é uma jornada desafiadora. Vou dar um exemplo da primeira reunião que eu fiz quando eu assumi a primeira área, que foi de multimarca. Caí na reunião, tinha uns 5 pessoas na área na época. Aí cheguei ao seguinte, obviamente eu não manjo nada, vamos ser realistas, 22 anos, pouca experiência, eu não manjo. Pensem em mim como um facilitador de vocês, que até hoje eu faço isso. Me fala tudo o que vocês querem fazer. Não tiver espaço ou voz, do que eu concordar, eu vou tentar ajudar a construir. Então, acho que a mensagem é, ok, filho do dono, chegou. Qual é a sua postura? Qual é a sua função? O que você quer construir lá? E para mim era básico. Eu vim para ajudar a construir uma empresa. E eu, com pouca experiência, sabendo que só o tempo vai trazer experiência. Cara, tem uma lição de liderança forte, mas, cara, me veio uma pergunta para te fazer. Lógico. O quanto que você queria isso? Porque, cara, quando eu olho para a história que você construiu agora após, o que você fez com a empresa do teu pai, até então do teu pai hoje, né, sua e tal, o quanto que você queria isso? Assim, você queria dar sequência no legado dele? Como que era isso para você? Ou não? Ou foi algo, cara, como foi isso aí? Tem uma coisa que eu falo que as pessoas não acreditam, mas eu gosto de falar porque eu acho que a gente tem que trazer um pouco de vulnerabilidade e ninguém aqui é super-herói e eu tô longe de ser um. Então eu gosto de trazer minhas dores no caminho porque às vezes as pessoas vão olhar e falar, porra, dá pra fazer isso também. Tem uma frase minha que ser foda é muito fácil, difícil é ser vulnerável. Né? É isso. Então, e pra mim foi o seguinte, eu sempre fui o top 3 da sala, sempre. Só que de baixo pra cima. Eu ia mal pra caramba. Eu ia muito mal no colégio. Muito bom. Muito mal. Obviamente, o meu raciocínio, quando eu penso, não é o tradicional. E na época do colégio, só tinha o modelo tradicional, que hoje tem várias metodologias de ensino. Claro. Na minha época não tinha. Cara, eu ia muito mal. Então, eu tinha 2 certezas. Uma, que eu não era inteligente, obviamente, porque eu ia muito mal. 2, que eu tinha uma inteligência emocional. Eu sabia me conectar com as pessoas, eu era engraçado. Eu sabia fazer conexões e juntar grupos, mas eu, obviamente, era um péssimo aluno. E isso mexeu muito comigo. Porque quando você vai para uma empresa familiar,
ou para o mercado, e você não se acha o cara mais inteligente da sala, não que eu seja hoje em dia ainda, mas porque você vai mudando as salas, eu tive um trabalho de desconstrução de uma verdade que eu tinha, que meu pai tinha. Ele brincava quando eu era mais novo, eu tinha o coração dele, mas nunca falei a inteligência dele. Ele falava. Ele fala, ele tem meu coração, nunca a inteligência nem nada. Por quê? Porque eu ia muito mal. Forte isso, né? É forte. Forte. Então, eu tive alguns anos, ainda mais entrando em uma empresa familiar com pouca experiência, de desconstrução de várias coisas. Então, se você perguntar, quando eu comecei, eu imaginava que eu ia suceder ele com 29 anos? Não. Eu imaginava que eu estaria sentado com você depois de todo esse processo? Não. Na verdade, é não. Mas a verdade é que nesse processo eu fui me construindo e me desconstruindo e construindo. Acho que os maiores aprendizados que eu tive, não faz tantos anos assim, durante a vida a gente vai pondo camadas de proteção. Se é na própria empresa, se é na empresa familiar, se é no mercado de trabalho natural, você vai colocando camadas de proteção para aguentar a pancada de crescer, se desenvolver e amadurecer. Faz alguns anos que eu tirei todas essas camadas. Falei, cara, eu sou eu. Estou aqui com você, estou aqui com a analista de mercado, estou aqui com o meu time e eu sou eu. Essa é a minha essência, é o que eu sei fazer. E quando você se permite isso, você desconstrói umas verdades absolutas que você tinha, que as pessoas têm, e se você se permite ser assim, as pessoas em volta de você, no meu trabalho, também podem. Então, obviamente, não foi uma construção natural do filho bem-sucedido, que ia bem no colégio e que era o The Chosen One, o cara que ia fazer esse negócio ficar o que ficou. Não era. Mas, ao mesmo tempo, eu fui me descobrindo e eu sou inquieto, eu sou muito inquieto. E conforme eu fui ralando, aprendendo e criando uma mentalidade nova, e eu acredito muito em energia, né? Quando você põe intenção em algo, a coisa tendência a acontecer e você tem que pôr o trabalho para dar certo, né? Você pôr intenção, mas acho que as duas coisas elas potencializam. Então, para mim, não foi uma jornada linear. Foram muitas desconstruções. Eu brinco que tá numa onda gigante Nazaré com uma prancha que você entra. Tem horas que a prancha reduz, tem hora que a prancha aumenta. Quando reduz, é foda. E se adaptar a esses movimentos todos é mega desafiador. Mas o que eu mais descobri é o que eu adoro a onda. Eu não me vejo não fazendo uma coisa dessa. Eu não me vejo não me provocando e fazendo algo maior do que eu tenho habilidade no momento para fazer. E eu vou lá atrás para conseguir ter essa habilidade e me virar. Então, a história não é linear, o que eu acho muito legal. Teve vários ups and downs, que eu também acho muito importante. E teve momentos muito desafiadores. Os últimos anos foram muito desafiadores. Mas é nesse momento que a gente se forma. Pandemia e tudo isso, cara. Eu assisti a tua palestra falando sobre isso, eu vou chegar lá. Assim, tem algo que eu entendo que é muito profundo no que você falou. Parece que não, mas essa capacidade de se desconstruir, de tirar essas camadas, cara, isso era um papo só para um podcast, né? Dá para fazer. Mas eu acho incrível você falar isso aqui, porque conecta com um pouco disso que a gente fala, né? Quando eu brinco, não é uma brincadeira, é sério, mas assim, quando eu no palco falo, cara, ser foda é muito fácil, difícil é ser vulnerável, né? Cara, essa capacidade de se desconstruir não é para qualquer um, né? Ser foda é uma foto. Exato. Ser vulnerável é um filme. Exato. Você está sempre construindo. Você tirar uma foto de um momento, pode parecer que a pessoa é isso ou aquilo, ou até um momento desafiador pode passar uma mensagem. Ser vulnerável aqui nesse sentido, para ficar mais claro, talvez a gente pudesse dizer que o que a gente quer dizer, cara, é estar sempre em construção. É estar sempre se sentindo, né? Eu brinco que é estar confortável e estar desconfortável. Constantemente. Perfeito. E a hora que você, como líder, para de fazer isso, porque as pessoas que trabalham com você vão ficar na zona de conforto. E quando elas veem isso em você, cara, você acaba sendo espelho, né? A gente vai falar depois da transação, tem cláusulas legais. Eu queria chegar nisso. Trazer exemplos práticos desses momentos, porque todo mundo tem um momento que faz uma inflexão na vida. Todo mundo. Todo mundo tem aqueles momentos. Às vezes, né? Não, nunca é um. São vários. E como dizia Steve Jobs, é connecting the dots. É muito fácil olhar para trás e conectar os pontos, é muito difícil olhar para frente e enxergar. Sim. Mas se você tem essa habilidade de conectar os pontos para trás e entender esses pontos de virada... E também não é tão fácil, né? Não. Cara, tem gente que vai no automático vivendo, não para conectar esses pontos, né? Tem. Mas fala então, já que você tocou, cara, quais foram esses pontos para você? Teve um muito importante... Vários. Vou trazer cronologia, vai. Um deles foi quando eu trabalhava já na Aramis, estava com um desafio grande de achar meu espaço, porque uma coisa é ter uma cadeira, uma coisa é ter o respeito. E é bem diferente. Isso depois de quanto tempo que você estava já na posição? 2 anos. 2 anos. Difícil. Porque tinha um gerente comercial, mas eu era o diretor, mas o Henrique mandava, então eu era meio que um intermediário, que não tinha autonomia, ao mesmo tempo tinha uma pessoa bem mais senior que eu
teoricamente trabalhando para mim, mas também conectava com o Henry direto, então era uma zona cinzenta. Uhum. E eu montei 2 startups na época. Não satisfeito, eu investi numa e fui para o conselho com 23 anos e eu comecei uma com 2 amigos. Aí um dia o Henrique, meu pai, chegou para mim e falou, cara, não dá para você ter aqui startups, é muita coisa. Falei, fine, você vai me dar espaço? Se você me der espaço eu cancelo as coisas. E outra coisa, meu pai, e todo mundo tem uma história, acho que a gente tem que respeitar a história das pessoas para entender os momentos. Meu pai veio de uma história de vida muito desafiadora. Então, para ele, uma empresa muito grande não necessariamente é uma coisa boa. Sim. Porque o bolso dele não conseguiria comportar qualquer problema maior que acontecesse no negócio. Então, para ele tinha que ter essa sensação que o dinheiro que ele tinha, se precisasse aportar, era suficiente para segurar a companhia. Já eu vim para querer fazer uma coisa maior. Então, eu falei, ou a gente cresce o negócio, ou eu não vou ficar. Aí ele olhou para mim assim e falou, cara, tudo organizado, sem alavancagem, ok, vamos descobrir o que dá para fazer. Então, ponto de reflexão. Intenção e energia de fazer esse negócio dar certo, com alinhamento com meu pai. E posicionamento. E posicionamento de falar, cara, eu não vim aqui para não fazer nada, para ser teu filho e ficar você numa sala sentada por 30 anos. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer. Outro momento importante desses, eu tinha 28 anos, resolvi fazer um roadshow, trazer fundo de investimento. Ingenuidade é uma maravilha, porque você acha que tudo é possível. Claro. Hoje eu entendo o quanto complexo foi e é interessante, porque na época para mim era óbvio. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma empresa que eu acredito que eu consigo fazer algo legal por ela, por que alguém não vai querer investir em mim? 28 anos. Fui lá, fiz o roadshow, incrivelmente eu consegui trazer um fundo de investimento para fazer a transação e estamos até hoje aqui. Uhum. E no meio do processo da negociação, eu estava negociando com 28 anos para assumir a presidência na virada da transação. Okay. Aí o fundo chegou nas últimas reuniões e falou, cara, ok, você parece um cara legal, até potencialmente competente, mas você tem 28 anos. A gente quer pôr uma cláusula. Você vai ser avaliado a cada 2 anos. Se estiver abaixo dos peers de mercado ou abaixo do orçamento, a gente pode tirar da presidência. Aí o Henrique olhou assim para mim. Falou, sai da sala um minutinho comigo. Aí eu fui da sala com ele. Ele falou, você entendeu que com 30 anos você pode estar desempregado? Você vai dormir 2 dias. Se você quiser assinar, eu assino por você. Eu acho que não precisa. Bom, deu 2 dias, eu falei, eu quero assinar. Falei, tá bom, me justifica. 2 pontos. Primeiro, se depois de 2 anos eu não for a pessoa para estar nessa cadeira, para alguém melhor que eu. A empresa tem que ser maior que a gente. Cara, que animal. É que com 28 anos, ter essa mentalidade de falar, eu estou disposto a pôr meu cargo pelo futuro do negócio que eu acredito em potencial. E se eu não for o melhor, eu não sou o melhor. Vou fazer o quê? Vou segurar uma cadeira que não é para ser minha? Não faz sentido para mim. Cara, que animal. Então, com 29 anos, eu peguei a presidência com todo esse peso. No final, foi um peso. E foi de 2014, 15 e 16 anos Brasil bem desafiadores. Que é a transição da mentalidade assim, da empresa de dono, né, cara, para a empresa que, porra, ela precisa ter vida própria, ela é um CNPJ com independência. E eu acho que no Brasil, Richard, não sei a tua visão, mas em geral, os empresários que fundaram empresas há muitos anos atrás, né, que consolidaram aí, se consolidaram em certos mercados, tem um pouco dessa mentalidade, né, de empresa de dono. Quando a gente fala aí de, cara, a gente cria uma empresa pensando em vender, pensando em, né, ainda é uma coisa que assusta um pouco quem é da economia real, né? Então acho que essa é uma das transições que tem da mentalidade, né, de você, cara novo, assumindo que teu pai é lá mais tradicional. Cara, incrível. E o que eu... Agora, o que é mais incrível, desculpa, que assim, cara, era a tua primeira experiência. Então, assim, né, por você já ter essa mentalidade, já demonstra alguma coisa. Uns parafusos a menos. Tô com 28 anos já. Pô, animal. Então, acho que esse foi um divisor de águas, assim, porque foi graças a essa decisão que eu tô aqui hoje. Onde a gente estaria? Ninguém sabe. Ninguém sabe. A vida é feita de escolhas e te leva por um caminho que você vai tentar acertar mais que errar, e errar faz parte, mas tentar acertar mais que errar, e se errar, corrigir o caminho do que você quer construir. Mas com certeza, se não fosse aquela decisão naquele momento, não teria... Cara, provavelmente não sei onde eu estaria, mas... Isso é muito rico, porque você se colocou numa zona, quer dizer, totalmente fora da zona de conforto. Totalmente. Cara, ou seja, você iniciou a tua jornada ali à frente dessa nova fase da empresa, já com um mega desafio ali de, cara, ter que se provar, ter que fazer, ter que entregar, não tem opção de não entregar, né? E nessa época, o que eu percebi? Eu tinha que me provar para mim, eu tinha que provar pro meu pai e me provar para todo mundo em volta. Todo mundo. E o que eu tinha de idade, as pessoas tinham de experiência na cadeira que eu tava. Então foi uma pressão de falar, cara,
Deu ruim, né? Porque eu tenho... Imagina, eu saí de estagiário da Palme para 7 anos presidente do negócio. Sem passar. Durou 7 anos. Eu entrei em 2007, eu assumi a presidência em 14. Ok. Então, de 7 anos de estoque, a presidência do negócio. Caraca. É pouco tempo se você pensar para muito, preparar muito. um executivo ou uma pessoa para assumir uma cadeira dessa. Então, acho que foi uma grande complexidade. Uhum. E isso traz um peso muito grande, assim. E aí, uma hora, eu falei, tá bom, eu tenho que me provar para mim, obviamente meu pai, por natural, porque né, ele me deu a oportunidade, e para o mercado. E no final, eu falo que né, Einstein dizia tempo é relativo. Eu tinha que ganhar tempo. Ou, no meu caso, otimizar o tempo. Uhum. E aí minha mentalidade não está no lugar do eu preciso aprender rápido. Um dos poucos diferenciais que eu vou trazer para a mesa é a minha velocidade. Já que eu penso rápido, eu preciso usar esse negócio para algo positivo, que é aprender muito rápido. E aí é uma jornada puxada, porque você está sempre se cobrando muito. A gente vai falar de pandemia alguma hora, talvez, mas... Vai, eu quero chegar lá. Eu vou trazer só um exemplo, assim, que foi importante para mim, que eu acho que pode ser uma provocação boa para as pessoas, que são as reflexões que a gente tem no processo. A pandemia foi desafiadora, a gente vai falar sobre ela, mas eu quis me dar um presente. Eu falei, preciso virar esse negócio, me dar um presente. E eu, podia comprar um Porsche? Sei lá, podia, mas ia me fazer mais feliz? Ia durar quanto tempo um carro? Falei, qual é o presente que eu vou me dar? E no final, o meu presente foi ser mais leve comigo. A maturidade mostra que esse negócio é uma maratona, não é uma prova de 100 metros. E você ser mais leve com você, é você ser mais leve com as pessoas em volta de você, porque você trata as pessoas como você se trata. E aí não era mais sobre provar para meu pai, provar para o mercado, era provar para mim o que a gente pode construir assim sendo corajoso. Isso te muda a mentalidade. Cara, isso é uma coisa que... isso vai na ferida, tá, Richard? Vai. Isso vai na ferida, porque a gente empreende. Sim. Né, cara? Eu empreendo desde os 17 anos, eu tô com 39. Mas é verdade. Exato. Cara, 39 anos empreendendo. Cara, uma galera que ouve aqui a gente deve sofrer as dores do empreendedorismo como a gente sofre. Com certeza. E ser leve parece uma coisa simples, né? De dizer, mas cara, não é nada simples você conseguir ser leve no meio desse processo, né? Como é que você traduz na prática, assim, cara? Na prática, como é que você lida com isso, assim, né? É administrar a pressão, cara, e não passar isso pro time. Cara, como é que você poderia traduzir isso? Várias maneiras. Que legal que né, você falou. A gente vai para um caminho que às vezes não é o óbvio de vendas, mas acho que a construção do indivíduo proporciona a mentalidade para você fazer bem o seu trabalho. Cara, essa musculatura. Isso. A gente tá falando de musculatura, né, cara? É o que faz a pessoa conseguir lidar com essa pressão do dia a dia, né? Eu tinha uma coisa que acontecia muito comigo. Eu passava o dia trabalhando, obviamente eu errava. Ou errava na atitude com alguém, ou errava em alguma coisa, e à noite eu ficava meio que me culpando dos meus erros. E tinha a prática do diário. Não necessariamente. Pior ainda, eu dormia mal, porque eu ficava. À noite me dava uma ansiedade, eu falei, puta, errei aqui, errei acolá. A real é que a gente está errando o tempo inteiro. Então, um dos exemplos práticos é se permitir mais ser você. E você vai errar. Você vai mandar bem pra caramba um dia, fala, uau! Tem dia que você vai errar. E se você tiver o espaço de fazer uma reflexão dos seus acertos e erros do dia, e o que você errar, saber pedir desculpa? Fala, cara, desculpa aquela reunião, tá? Eu passei. My bad. Tá ótimo. Eu me cobrava muito ser um perfeito no dia. Uhum. Cara, tudo que a gente não é perfeito. E aí eu me cobrava muito à noite porque eu errei. E, cara, eu vou continuar errando sempre. Mas a consciência de você se permitir olhar para isso com uma maturidade e falar, puta, errei. Errei. Passa por uma questão de aceitação, né? Se lidar... Ser humano, né? Não reagir tanto a algo muito bom, porque te trouxe muito prazer, e nem algo ruim que te gera desconforto. Pô, um erro gera desconforto, né? Então, é você conseguir estar ali o mais equilibrado possível com essas coisas e não reagir tanto a isso, né? Tentar ser mais equilibrado. E ter essa autoconsciência de quando você errar, tenta acertar na próxima. E se você for mais consciente, puta, nessa hora que deu ruim. Ok, então quando eu estou chegando perto dessa hora, o que eu vou fazer? Eu vou respirar, que eu faço bastante. Como eu me acalmo? Como eu leio a situação? Como a minha intensidade, a minha velocidade, às vezes as pessoas não estão no mesmo lugar que eu estou. E aí tem uma desconexão de frequência. Então, como eu acomodo para estar mais ou menos numa frequência que a coisa se conecta. E sem pensar, o cérebro nosso é primitivo ainda. Muito. Essa é real, a gente ainda está na idade da pedra. Total então, instinto ainda, né? Se a gente deixa alguém com medo, alguém muito tenso, a pessoa trava. Ela não vai absorver conteúdo. Ou vai ter alguma reação fora do que seria o normal, né? Que são as três, né? Ou você freeze, ou você para, ou você corre, ou você ataca.
São 3 coisas que o ser humano vai fazer na hora do Totalmente desespero. instinto, né? É instinto. E ser um líder de tanta gente, no final, é ter essa consciência que é importante, que o ambiente que você está construindo e a qualidade desse ambiente vai muito das suas atitudes na prática nos dias difíceis. Na hora de ter uma champanhe porque bateu meta, todo mundo é engraçado, todo mundo é bom. Sim, sim. Na hora que tem um problema grande para resolver e você ter clareza e consciência do seu papel nesse momento, isso para mim é a hora que muda a mentalidade quem é um empreendedor que é raçudo. Para quem não tem essa musculatura, né? Para quem entende que liderar não é empreender e ser sozinho. Liderar é liderar um movimento de pessoas em momentos de muito bons, momentos desafiadores. Acho que aqui cabe uma coisa importante nessa coisa de, cara, eu tenho a minha melhor performance em meio a, de repente, momentos mais tensos ou complicados, né? Porque É a hora que você sobressai, né? Quando o mercado está muito bom, qualquer um vai bem. Quando o mercado vira... Aí aparece quem faz mais. Vamos entrar um pouco nisso, porque, cara, tem uma coisa sobre a Aramis, Sim. que é o diferencial, que você fala muito sobre a questão de Big Data, mas além disso, quanto que você inovou dentro da Aramis, eu quero entrar em alguns aspectos. Mas a gente não falou, cara, pode até ter na thumb lá do episódio, se a galera puder pôr, mas eu queria que você falasse um pouco dos big numbers, assim, do que é a Aramis hoje pra galera entender o grupo, porque né, a gente não falou isso no início, né? A gente falando das coisas. Cara, o assunto fluiu ali, mas que vale você trazer um pouco da noção do que é, e aí trazer essa parte, cara, o que você vê como uma virada ali, e tem alguns pontos que eu quero te perguntar. Aquelas 5, 6 perguntas que eu te falei, eu tenho que fazer elas aqui. Vamos fazer. Bom, a Aramis tem 27 anos, eu estou há 16, como eu falei, está com 107 lojas hoje, entre próprias e franquias no Brasil. Então tem as duas, né? Tem próprias e... franquia. Qual é a média de próprias? São 40 próprias e 67 franquias. Boa. E a gente tem hoje 1.100 multimarcas que revendem a marca. Aquele canal que eu comecei a trabalhar quando eu caí na empresa, hoje tem 1.100 multimarcas revendendo Ele a era marca. o único canal, imagina. Ele era 70% do faturamento da companhia. 70%. E os outros 30% na época era varejo. De quê? Era varejo. Só loja própria. E hoje ele representa quanto? 20%. 20%. Isso é incrível, né? Porque você sabe que tem uma quantidade gigante de empresas no setor como a tua, ou até setores similares que vivem 100% dependentes desse único canal, que não conseguiram fazer essa virada. É muito difícil. E a mentalidade muda, porque a gente era uma empresa atacadista varejista, e eu mudei para varejista atacadista, que parece óbvio, é só inverter as palavras, mas muda a mentalidade da companhia inteira para ser varejista. Fala sobre isso. Porque minha teoria era, uma empresa forte em varejo tem um bom atacado. Uma empresa boa atacado não tem um varejo forte necessariamente, porque a mentalidade é outra. E mudar essas duas palavras é mudar pelo qual a empresa foi fundada, que é para ser uma empresa atacadista e não varejista. Só que eu entendi que a força da marca está no varejo. E quanto mais forte for o meu varejo, mais forte vai ser minha multimarca, porque eles bebem do reconhecimento de marca, que depende de um volume de lojas onde você consegue apresentar o seu posicionamento, sua cultura, sua comunicação e sua experiência de marca no ponto físico. Então essa virada de mentalidade para criar o canal de franquia, para ter um business de 107 lojas, mais as multimarcas, o que eu aprendi é que um canal fortificava o outro. Então o fato de ter lojas próprias fortes incentivava a ter empreendedores, que são franqueados, que queriam empreender com a gente, fazendo canal de franquia. O fato de eu capilarizar com o canal de franquia, por consumidor do Brasil todo, via uma força de marca. Força de marca faz o canal multimarca consumir mais a marca, porque é uma marca que tem mais reconhecimento e mais desejo. E o digital, que permeia tudo, que é o omnichannel que conecta tudo. Mas as pessoas tinham uma mentalidade, se eu forçar um canal, eu vou desfavorecer o outro. E minha mentalidade era a contrária, eu só consigo fortificar a multimarca se tiver um bom varejo. E quanto mais forte eu for nesse canal, mais capilaridade eu vou ter na multimarca. Porque mais forte vai estar a percepção de marca. Então, se eu abro uma loja em Maringá, toda a região é favorecida por essa loja. Então, tem uma franquia em Maringá que me ajudou as outras cidades em volta a consumirem mais. Porque a gente vai levando esse posicionamento da nossa marca para o Brasil todo. Não satisfeito, eu, em 2018, queria lançar uma marca nova. Aí comecei um trabalho de marca nova. Que é a Urban, que a gente lançou, a Urban Performance. Sim, que eu te falei que eu... O louco dessa inauguração de marca é que eu inaugurei a marca entre a semana que teve término da eleição e começo da Copa do Mundo. Então eu inaugurei uma marca nova na semana mais maluca do Brasil. Por que eu fiz isso? Porque minha marca estava pronta, eu queria pôr no mercado e nunca tem momento certo. Tem onde você fazer o que você acredita e trabalhar. Então... Seguir um pouco... A cultura acredita na cultura de, cara...
Não tem timing perfeito. data-driven e tal, mas não tem timing perfeito. Você vai esperar quando? Deixa eu te fazer uma pergunta, uma coisa assim. Mas eu vou terminar. Vai. Então, eu tenho Aramis com essa capilaridade digital, assim, vamos falar de pandemia, mas foi uma mudança de mentalidade. Com todos esses canais, o digital ali permeando bastante. E lançamos a Urban Performance, que hoje tem uma loja própria, abrindo 2 franquias, então já em 100 pontos de venda multimarca, em 6 meses de vida de marca. Rapidíssimo, né? E lançamos ela no digital primeiro. Então, começamos no dia, em novembro, já inaugurando no digital, corners dentro de Aramis para posicionar, e multimarca agora abrindo o varejo físico. Cara, animal. E eu sei que ela tem uma pegada de carregar muita tecnologia ali, né? Sim. A gente vai falar sobre isso, mas eu quero dar um passo atrás ali, Sim. porque eu acho que isso é muito rico. Você fez uma coisa que foi incrível, que é assim, você era uma marca, como muitas são ainda no Brasil, Sim. cara, muito focada em canais ali e tal. Eu queria saber, assim, qual foi o passo a passo disso? Como é que você começou essa virada de chave? Não tinha franquia, não tinha o digital forte, você tinha, até então, as multimarcas E loja. e loja. É isso. Ponto. E na época eram quantas lojas? Eram... Que ano? Nesse ano da virada de chave que você... Quer dizer, foi uma jornada, né? Foi uma jornada, Mas acho que para mim 2018 foi um ano de começar a mudar a mentalidade. Até do que antes da seria... pandemia, né? Antes. Até antes da pandemia. Antes. Então você começou esse movimento antes, né? Eu comecei o movimento de mudar a mentalidade para ser uma boa varejista e aí pensar em canais mais para 18. Ok. O meu online, pré-pandemia, era horrível. Horrível. Então a gente foi trabalhando no online, mas a real é que era muito fraco. Muito fraco. Tanto é que... O que é interessante, né? Acho que tem um gráfico que eu faço nas minhas palestras que eu gosto muito. Se pegar de 2014 a 2019, a companhia cresceu uma média de 13%, 14% ao ano. Ok. Cara, legal. Obviamente que é difícil no Brasil você manter consistência. Sim. Mas o fato de você ir com essa consistência bem, e isso é uma provocação muito interessante que eu só tive depois que eu vivenciei o que eu vivenciei. Eu me considero uma pessoa inquieta que foi mexendo, mas como você tem um negócio de, na época, 24 anos, que ia bem, você vai meio que ajustando, você não vai pivotando o negócio. Você não consegue mexer na velocidade que você mexe numa startup. Você não tem necessidade, nem a coragem, você não tem a necessidade, você não vê a necessidade. Claro. Veio a pandemia. Cara, foi muito difícil. A loja fechou. Eu não tinha, imagina, números. A gente vendia no e-commerce em 2019 o ano inteiro 3 milhões de reais. Esse ano a gente vai fazer de 55, 60 milhões de reais só no e-commerce. Só no e-commerce? Só no e-commerce. Caraca. Até, voltando para a pergunta tua, né? E tanto as lojas que eu fomentei que a gente tinha, a gente esse ano deve faturar acima de 600 milhões de reais. Okay. Então foi um crescimento bem interessante. 600 milhões, então 50 e poucos milhões é o e-commerce. 55, mais ou menos. 55, 60 milhões de reais. E o restante distribuído pelos outros canais. Franquia. E aí, a pandemia, eu acho que ela escancarou todas as minhas ineficiências na companhia. Todas. Assim, mas também, né, que escancarou, abriu tudo, né? Só dá para ver elas. E eu me senti mal. Foram, às vezes, daqueles pontos de virada da vida que eu me senti um pouco incompetente. Por quê? Porque você quer chegar no lugar do 1%, você tem que se comparar estruturalmente, não a persona, mas as companhias que você considera que são aquelas especiais. E para mim ficou claro que eu estava atrás. Claro. Como eu estava indo bem, eu achava que eu estava lá. Porque veio a pandemia e você vê que o digital não era relevante, o omnichannel não estava forte, a mentalidade de dados faltava. Então, e quando você vê seu negócio que foi bem a vida inteira, caindo 93% no mês, 85% no outro mês, dando milhões de prejuízo, cada um lida de um jeito, não tem certo, não tem errado. Não tem. O meu jeito foi, eu vou quebrar esse negócio inteiro. Eu não vou aceitar. E aí eu entrei num espiral muito intenso de falar, eu vou reconstruir meu negócio. Aí eu mudei logo, eu mudei sortimento, eu mudei posicionamento, eu mudei layout de loja, eu mudei site, eu mexi em sortimento, eu contratei 100 pessoas na pandemia. Eu fui totalmente anticíclico, porque eu falei, cara, não vou ficar parado. A gente tinha caixa, não tinha dívida. Eu falei, teoricamente, deveria ser um dos últimos a quebrar. Se eu sou um dos últimos, eu tenho uma oportunidade de me reinventar. E aí foi uma transformação muito interessante, a gente vai poder aprofundar em temas que você quiser. E eu olhei no espelho, eu falei, eu não sei como ainda, mas você tem 6 meses, apontando no espelho, você tem 6 meses para virar esse negócio. Você entendeu? 6 meses. Não me interessa o que você vai fazer, não sei nem como você vai fazer olhando no espelho, mas você tem 6 meses para entregar esse negócio no patamar que ele merecia estar.
E o meu presente foi ser mais leve comigo. Beleza. 21 contra 19, a gente cresceu 25%. E 23 contra 22, a gente cresceu 35%. E esse primeiro quarter, a gente cresceu 37%. Então, basicamente, 19 para 22, a gente aumentou em 85% do faturamento do negócio que já tinha 25 anos. Caraca, animal. Mas aí foi um caos, fogo no parquinho em todas as áreas. Agora eu vou palestrar, uau, que crescimento. Na hora de tomar decisão difícil, até já jogando para sua pergunta, com pouca informação, não é sobre Big Data ou Small Data. Não tinha data. Tem uma pandemia, que você quer reposicionar uma marca para trazer uma nova range de consumidores, não tinha um dado que me direcionaria, tinha uma visão de falar, cara, eu acho que se eu levar minha marca, que é conhecida por alfaiataria, essas coisas mais tradicionais, mais de qualidade, e migrar para um casual sofisticado, que eu traga a casualização com sofisticação, pô, me parece um lugar que é um oceano azul, que se eu levar minha marca para lá, eu saio de brigar com meus concorrentes tradicionais. E aí foi um processo de enxergar o lugar e preparar a companhia para ir para esse lugar. Eu ia te perguntar sobre isso, interessante você falar, Sim. Porque você foi para esse lugar de casual, mas eu, cara, entendo pouco de moda, né, e tal, entendo mais de vendas do que de moda, com certeza absoluta. Mas uma coisa que eu percebi você deu uma reposicionada ali. Sim. E eu queria entender o quanto que isso foi relevante na tua estratégia. De ser, cara, uma marca, exatamente isso, porque você tem uma pegada, quando você fala de homem, né, eu queria te ouvir também sobre isso, sobre assim, comportamento de consumo dos homens em geral no Brasil, o que mudou na tua visão? E aí dentro disso, esse reposicionamento que você fez, eu vejo que, cara, você tem uma pegada de muita gente, principalmente quando fala de homem, né, mais low profile, Sim. mais numa pegada, cara, totalmente informal, né, Sim. e tem aquela pegada formal, né? Sim. E eu vejo que exatamente a Aramis se posicionou ali nesse... Eu posso dizer que é o meio do caminho ali? Pode. Disso, a né? gente tem a alfaiataria, mas né? tem um casual forte. Mas, né, e tal. E aí, você foi para uma estratégia... Hoje são quantos influenciadores que você tem? Nossa, muitos. O teu programa de... Os insiders? Os insiders. São quantas pessoas? A gente deve estar beirando 20 nos insiders já. 20 insiders, né? Eu sei que tem desde Cauã Raymond... O Cauã é o maior nosso. É o maior, e a gente né, tem insiders. Concer aqui, cara. Grande um abraço. Concer é muito mais bonito que o Cauã. Incomparável. Inclusive, incontestavelmente mais bonito. Pode fazer uma pesquisa que vai dar, cara. Cara, mas assim, entender um pouco isso. Comportamento de consumo masculino, cara, como é que você enxergou isso? Quanto que isso afetou a tua estratégia falando de venda, de fato? Radicalmente. E esse questão de insiders, porque eu vejo que você traz uma coisa assim, cara, tem muita gente ali que é mais low profile, essa galera empreendedora prega muito isso, você vê de uma cultura onde, cara, Steve Jobs usando camiseta preta, calça jeans, andando descalço, né, cara, como é que tira os caras da camiseta preta e joga pra, assim, como foi essa concepção versus essa questão, cara, da imagem, do estilo, o quanto isso pesa de verdade. Como é que foi isso na tua cabeça, cara? Foi um baita tempero. Eu entendi que eu já era muito reconhecido por alfaiataria. Eu brinco, se eu vendesse metade dos ternos que as pessoas acham que eu vendo, ia ser maravilhoso, porque a alfaiataria é muito mais, mas eu não vendo. A alfaiataria é 7% da minha receita só. Caraca, 7%? 7%. 7%. É muito louco. Loucura. Então o que eu entendi? As pessoas tinham uma percepção de uma marca que já não entregava isso. Mas posicionamento não é o que eu acho, é o que as pessoas acham de mim. Se eu achei que eu já não estava lá, mas todo mundo me chegava lá, a culpa era minha. E pensa, a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo, a gente tem 8 bilhões de mundo, cada um está no seu. Então o que eu entendi? Ou eu fazia algo tão robusto de transformação no meu, eu ia demorar anos. Exemplo, 2018, tiramos os ternos da vitrine, uau! Se você ia a uma vitrine da mídia, não tinha mais terno, uau! Essa era a mudança. Cara, você acha que o consumidor, passando no corredor, reparou que não tinha um terno na vitrine? Mas nem pensar. Ele estava na rotina dele, ele nem olhava. Cara, e aí, é verdade, não tem terno na vitrine. Não tem mais vitrine nas lojas novas. É uma porta gigante, tudo aberto. Tipo, tinha aquela barreira de futebol cheio de manequins, não tem mais. Então foi uma desconstrução muito grande. E falei, né? Você consegue pivotar um negócio dessa magnitude quando você tem dois caminhos. Ou por necessidade, que foi o meu caso, ou por oportunidade, que também acho que foi o meu caso. Eu juntei a necessidade com a oportunidade e fiz a coisa acontecer. E o que aconteceu? Tava óbvio que a gente estava numa pandemia, tava óbvio que as pessoas estavam mais casuais, e tava óbvio que talvez o mundo ia voltar a ser tradicional, assim, ir para reunião de terno como era. E eu falei, cara, eu já tenho um bom produto casual, mas as pessoas não sabem. Eu já faço. Eu já vendo pouco terno.
eu preciso reorganizar minha companhia para apresentar uma nova Aramis. Primeira campanha na pandemia do reposicionamento era Redescubra Aramis. Pô, o negócio crescia 14% ao ano. Tinha faturado quase 300 milhões de reais em 2019. E a primeira campanha que eu faço de reposicionamento é Redescubra Aramis. Você é maluco? Cara, se eu quero apresentar com coragem que eu mudei meu negócio, eu vou apresentar para todo mundo o Redescubra. Precisava provocar as pessoas a olharem de novo. Eu preciso pra te gente. interromper. Como que é esse processo criativo para você? Porque imagina assim, você falou agora, eu fiquei imaginando, você falando isso e a galera de marketing, teu time na mesa, falando, pô, você tá maluco, Cara, isso meu não time faz de sentido. vendas. O cara é maluco, o cara vai quebrar o negócio. Richard, até onde vai para você? Cara, eu tenho uma visão e eu vou brigar por essa visão e vou fazer isso em detrimento à opinião, à visão dos especialistas do time. Cara, aonde tá essa linha tênue e como é que você bate esse martelo, cara? E como foi? Putz, primeiro acho que teve muitas transformações na companhia daquela época para hoje, de mudança de pessoas, aumento de quadro. Então teve um momento meu sozinho lá, que minha diretora de produto, a Mari, muito comigo, o marketing já estava entendendo que a pessoa de marketing que precisava trazer era diferente do que eu tinha na minha casa. Uhum. Então teve um turnover para trazer pessoas que uma dança me das cadeiras ali ajudassem também. a levar esse negócio. Não foi fácil. Ok. Não foi fácil. E, cara, eu tinha um norte. Eu falei, eu quero ir para cá. E eu tenho uma teoria que vence o melhor argumento. Não precisa ser o meu. Se alguém ganhar o meu, ganhou. Mas falei, pessoal, eu entendo que se a gente for para cá faz sentido. Porque nesse lugar não tem ninguém. Todo mundo, eu sou a básica alguma coisa. Eu sou a básica alguma coisa. Eu falei, eu não quero ser básico. Eu quero ser um casal sofisticado. Não precisa ser básico. Eu tenho que ter moda. O lugar é de moda. Eu só queria traduzir para um novo território. Ponto 1. E o que eu fiquei feliz depois? Eu fiz esse reposicionamento com o time e com a agência para levar para lá. Isso foi em 2020. Eu lembro na convenção virtual, né, porque era tudo virtual, e eu chegando, vamos mudar o logo. Vamos mudar a loja. Não terá mais terno. Eu fiquei sabendo depois de alguns anos que chegou meu gerente de loja da Top 1 do Brasil e falou, esse cara é maluco, vai quebrar esse negócio. A convenção que era para ter uma energia alta, tava todo mundo assim. Quebrou a Aramis. Aí foi legal, porque essa turma, depois me falou, que entre eles falaram, cara, esse cara tá aqui com a gente há tantos anos. Ele mais acertou que errou. Vamos dar voto de confiança para ele? Que maneiro. E aí eu fui lá e apresentei. E aí o que eu tinha? Um novo logo, um novo site e uma campanha. Só tinha isso. Meu reposicionamento era só isso. Em outubro de 20. Faz nada. Para começar a ter esse movimento todo. Em 21, a Zenha fez a mesma coisa. Uhum. Em 22, a Hugo Boss fez a mesma coisa. Sim. Eu brinco que eu só fiz antes porque eu sou menor, eu sou mais veloz de entender o lugar, o posicionamento e levar a marca. Mas se pegar a Zenha e a Hugo Boss, duas marcas muito conceituadas, maravilhosas, eu admiro as duas, muito conhecidas por uma roupa mais tradicional, de boa qualidade, que entendeu que o mundo mudou e que tinham que entregar esse novo posicionamento, não só para os novos consumidores que estavam chegando, mas também os consumidores já da marca que também estavam buscando uma coisa mais atual. Eu fiz a mesma coisa, só que fiz um pouco antes. Então, quando você vê duas marcas internacionais incríveis indo para esse lugar, te dá um pouco mais de confiança, ufa, não estou tão maluco assim, fazia sentido esse movimento de marca para levar ela para lá. Aí tinha o desafio de quê? Apresentar para o consumidor que a marca tinha mudado. E aí não é uma coisa que você faz. Não tem uma bala de prata, vou fazer isso e uma campanha vai resolver o problema. Não vai. Tinha que reformar a lojas. Tinha que mudar o sortimento, tinha que mudar a posicionamento de marca, tinha que mudar a comunicação, tinha que mudar o digital. Aí que entra o Insiders. Aí entra os Insiders. Por que a gente entendeu? Para construir marca, você tem uma parte que é a tua base de clientes. Tem hoje 410 mil clientes ativos na base hoje em dia. Mas quando você quer chegar em comunidades, você pegar um Cauã. Cara, o Cauã é incrível, mas o Cauã é topo de funil. Claro. É tipo uma legião. Uma legião. 13 milhões de pessoas. Mas nem tudo qualificado para comprar de você. E é topo de funil, é awareness. Claro. Quando você pega um concert, é comunidades. O cara tem uma base de pessoas que seguem ele, que acreditam nele. Uhum. E aí, se você pega pessoas que têm comunidades fortes e que conectam com a marca, porque também não dá para colocar quem não olha para a Aramis e fala, esse negócio não é para mim, não adianta fazer a comunicação. Claro. Mas você pegar o exemplo que é de casa, o concert, que escreve conteúdo para a gente, que usa a roupa porque ele gosta, que fala do prazer porque ele tem,
e conecta com a comunidade dele, é uma maneira de eu levar a apresentação de marca para lá. E quando você vai entender os territórios que você quer construir sua marca e quem são essas personas, você consegue trazer as pessoas que vão comunicar para a base, que não é uma legião. Isso é uma coisa importante. É uma comunidade, né? É diferente a mentalidade. Cara, isso é uma coisa importante, porque tem muita gente querendo ir para esse digital ainda, né? Ah, tem. E ainda tem uma visão de que, cara, não tem que vender para todo. Cara, você não vai vender para todo mundo, né? Vale muito mais você investir, como você falou, num tiro certeiro, que vai trazer um público muito mais qualificado. E são várias ações, né? Vou dar outra coisa. A gente usou uma ferramenta que a gente usa para plano de sortimento, que usa uma base fundamental, que chama teoria das restrições. Ok. Quando ele paralisa, eu falei, cara, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas que vendem. Só que se eu quero posicionar uma marca para um território, eu tenho que conseguir construir marca. E construir marca, você tem que restringir algumas coisas. Mas Rick vai perder X milhões de venda porque a gente vai ter esse produto. Eu sei. Mas aqui não vai atender. Eu falei, eu sei. Queridos, deixa eu te explicar. A gente tem que acreditar no que a gente está fazendo. Acreditar que para esse caminho tem muita gente que não consome a marca, a gente consegue trazer. E a gente tem que acreditar que a gente está trazendo um posicionamento claro. E para isso vai ter que abrir mão de algumas coisas. Exemplo 2. A Urban Performance. Eu montei uma marca nova, que não tem ninguém, by the way, no Brasil fazer ele, e poucos no mundo, que foi outra novidade. Mas eu sabia quem eu quero atingir. Eu quero atingir a Urban com o tagline Performance Meets Fashion. Tecido de esporte para moda. É que eu estou usando aqui. Camisa que parece que estou com uma camisa normal, mas é uma camisa especial. É proteção verde, odor, não amassa, nem pode passar, tem as funcionalidades dela. Eu montei uma marca para a galera que gosta de fazer esporte, que está acostumada com tecido de esporte, e eu quero apresentar para eles que eles conseguem continuar a jornada deles com uma roupa que vai trazer o mesmo conforto que eles estão acostumados, mas te deixando, na moda, alinhado. É um nicho, mas a marca já nasceu clara, ela nasceu para entregar isto. Pô, tem polo Pimatec, tem costume, tem jaqueta. Eu não montei uma marca para brigar com as de esporte. Ele nem tem uma competência para. Olha o tamanho de uma Nike, de uma Adidas, de uma Trek. Eu não quero. Não, mas eu acho que essa capacidade, cara, a gente tem que... É muita coisa. Se deixar, a gente vai até amanhã aqui. Vamos quebrar em capítulos, episódios. Cara, Gi, será que você deixa a gente fazer mais capítulos? Episódios. Eu falar de tanta coisa aqui. Cara, essa capacidade de olhar para o mercado e entender o que o mercado quer, cara, e tomar decisão e abrir mão. Acho que se eu tivesse que sintetizar essas últimas coisas que você colocou, para mim isso é muito relevante. E muita gente que está lá, até no varejo mesmo. Vamos falar de varejo, que, cara, é o grande público aí que pode aprender muito com você. Talvez esse seja um dos principais insights, né? Eu queria já pegar nessa linha para a gente caminhar para o fim, te fazer uma pergunta. Cara, como é que você vê o futuro para o varejo? Se você puder, dentro disso, colocar ainda uma pitadazinha de como é que você faz a gestão desses canais teus. Se você tem time de vendas lá dentro que atende esses canais, como é que funciona essa venda multicanal presencial com o teu time interno que toca o digital. Se você puder falar um pouco sobre isso e já emendar o que você vê para o futuro no varejo? Posso. A gente está no meio de um projeto de design de experiência, mapeando a jornada atual, vendo as 16 tendências que estão acontecendo e estamos mapeando a jornada futura. Olha que interessante. Eu cheguei e falei, cara, me dá uma jornada de 2 anos. Só. Ok, eu vou até 2030 no conceito, mas eu quero até 2025. Tá mudando tão rápido que quem fizer um plano de jornada, blá blá blá, primeiro vai começar a ser futurista e eu quero trazer solução de dores na prática. No presente. No presente. Então eu estou no meio de um processo de design de experiência, mapeando jornada e construindo jornada nos próximos 2, 3 anos só. E eu acho que é um processo evolutivo. Legal. Segundo, eu acredito que a gente tem que ter uma mentalidade de integração maior de canais e não só canais. Eu estou olhando muito para entregar canais, digital, marketing, numa estrutura mais integrada. Porque todo mundo fala, o funil. O funil não é perfeito. A jornada do cliente não é linear. Não é. Então, quando você pensa na estratégia de funil tradicional, você está esquecendo que a nossa jornada não é linear. Eu estou no site, eu vi o Concert postando, depois eu passei numa loja, vi uma vitrine, depois eu vi alguém usando o que eu gostava, depois eu recebi uma notificação, um e-mail marketing, depois eu fui na loja, foi uma boa experiência, depois o vendedor mandou com mensagem para mim como foi a compra. Então, eu acho que a gente tem que entender que a jornada do cliente hoje não é linear e a gente tem que tentar, de alguma maneira, mapear essa jornada, ver os pontos de contato e parar de pensar que eu tenho que fortalecer meu canal A, B ou C. Na boa, não. Você tem que colocar o cliente no centro, integrar todos os canais e várias
ferramentas para você poder acessar esse consumidor e dar liberdade para ele acessar qual um desses canais e você tem que trazer uma experiência de marca integrada. Então, minha mentalidade tem sido, putz, o cara quer comprar no site, quer comprar com código, quer comprar com a Aramis em casa, quer ir na loja, quer ir no outlet. Cara, eu estou aqui muito mais para tirar as fricções das jornadas do consumidor e fazer ele estar ativo e aumentar o LTV dele, que basicamente é frequência no final, boa parte é frequência do LTV, do que achar que eu tenho que segmentar por canal. Como você não segmenta mais um grupo de pessoas por idade. Idade pouco importa. É atitude. É aqui que o cara se identifica. E pode ter uma pessoa de 30, uma de 80, não interessa. Olha, Netflix, Facebook, não é sobre idade, é sobre atitude. Então, eu acho que a gente tem que quebrar várias verdades absolutas que a gente tinha sobre canais, públicos e segmentação. Já começa desconstruindo essa mentalidade, porque senão você fica preso em barreiras que não existem. Porque o consumidor mudou, assim. Ele está muito mais habitual, assim, a navegar de vários... Pandemia, né? Mudou. A loja física está bombando, nunca vendeu tanto. É verdade, maravilhoso. Mas esse cliente, ao mesmo tempo, a gente vê, o cliente que compra nos 2 canais, ele tem um LTV 2,5 vezes maior que de um canal só. Por quê? Porque aumenta a frequência, porque ele está dentro da jornada como é que é o dado? da companhia. É importante. O cliente que muito compra bom. em 2 canais... O cliente que compra num canal só versus o cliente que compra em 2 canais... O LTV de quem compra em 2 canais é 2,5 vezes maior que o LTV de um canal só, basicamente por causa da frequência, porque o ticket médio ele até que fica próximo. Mas você aumenta os pontos de contato, né? E a frequência... Para quem está ouvindo e não sabe, o LTV é o Lifetime Value, né? Que para quem está no varejo... Eu considero 1 ano, tá? O meu LTV LTV é de 1 ano. É de 1 ano. Boa. Então, porque a gente calcula o churn, que é a perda de clientes, no prazo de 12 meses. Para quem é varejo e está ouvindo, isso é uma boa dica, né? Ou seja, cara... traça um norte de 1 ano e vê quantas compras esse cliente faz. O teu objetivo é fazer ele voltar o maior número de vezes dentro desse ano, né? A gente fez pesquisa agora. Quantas vezes o cliente consome vestuário? Não era mesmo, vestuário. Tá de 5 a 7 vezes. Vestuário, ou seja, em qualquer... moda masculina. 5 a 7 vezes por ano. Então, se o cara comprou uma vez na minha, eu tô perdendo pros outros. Com certeza. Cara, isso que dado incrível. Mas aí como você faz? Pesquisa. A gente pegou uma pesquisa de churn. Churn é os clientes que não compraram em 12 meses. Por que você parou de comprar? Foi atendimento, foi produto, foi... O que aconteceu? E essa pesquisa é feita quali? Digital. Manda e-mail, põe alguma coisinha especial para o cara poder responder e pega dados. A gente teve uma pesquisa dessa, sei lá, 600 respostas. Vamos mais longe, mas aqui o nosso tempo não vai dar. Mas, cara, a gente tem que fazer as boas perguntas. Preciso encerrar. A gente tem que fazer as boas perguntas. Acho que a vida de um bom empreendedor é saber fazer as boas perguntas. Para quem tem a resposta, que é a base de cliente, né? E quem sabe é o cliente. Não é a gente. Porra, se eu ficaria nesse papo até amanhã. Para finalizar, queria que você falasse 2 coisas agora para encerrar, tá, Gi? Não briga comigo, não. Não. Ó, vai ser mais longo esse episódio. 2 coisas. Futuro do varejo na sua visão. Tá. Sei que você está trabalhando, olhando para o presente, mas você é um cara que eu gostaria e que, cara, com certeza a nossa audiência de ouvir a tua opinião sobre o que você vê de próximos passos para o varejo. E para você, Richard, cara, você fez uma história incrível. Você pegou um dos momentos mais difíceis da humanidade e mais difíceis empresarialmente falando. Cara, fez do limão uma puta limonada. Imagino que você deve se orgulhar e tem que se orgulhar muito disso. Mas o que você vê também pro Richard e para a Aramis para frente? Eu coloquei uma visão na Aramis. Seu destino, número 1 de lifestyle dos homens. É para ela que eu estou indo. Por que destino? Porque destino não chega, né? O destino você vai construindo. Por que lifestyle? Porque uma marca icônica não vende só o que ela nasceu para. Então, eu tenho uma visão que se você tem relevância de marca e credibilidade suficiente, você não é obrigado a vender pelo qual você foi fundado. Então, a gente já tem 1.200 óticas vendendo óculos da Aramis, a gente tem mais 300 lojas multimarcas só calçadistas vendendo na marca, a gente tem o marketplace, a gente tem plataforma de conteúdo. Tênis, né? Minha tese é ser o destino do lifestyle dos homens. Isso envolve experiência, envolve conteúdo, envolve marcas que atendam à necessidade dos consumidores. Então, a minha visão é de plataforma. A Aramis é a minha grande base de construção disso. Então, primeiro, meu caminho é esse, de que eu enxergo para o nosso negócio que a gente está construindo. Sobre o futuro do varejo. O futuro do varejo, ele sim será forte físico. A gente já passou pela fase, vai morrer, vai viver, vai voltar, vai ser... Mas vai ser um lugar de experiência. Se você não tiver uma loja que gera experiência para o consumidor,
nosso caso, tem alfaiates em todas as lojas, tem uma experiência de ajuste de peça, uma experiência de um café e atenção. O cliente não está comprando a roupa, ele está comprando uma atenção, ele está comprando... Pô, tem um lugar que ele possa conversar, ser ouvido e trazer conteúdo. Então, putz, se colocar essa camisa com essa calça, vai funcionar assim. Uma época eu queria abordar por sentimento. O que você quer sentir quando você for usar roupa? Eu vou te dar uma roupa que te entregue isso. Porque isso vem experiência. Ponto 2 é integração de canais. Pensa menos no conflito dos canais e pensa mais como você vai integrar e deixar a jornada do seu cliente mais fluida. Com o iFood, com Mercado Livre, a expectativa do consumidor subiu. Uhum. E as empresas que não é Mercado Livre, não é iFood, vão ter que se virar para entregar uma jornada de experiência muito boa. Animal. E não adianta achar, não, mas meu cliente, não, teu cliente compra no Mercado Livre, seu cliente compra no iFood, seu cliente compra na Amazon, e essa é a barra que ele está tendo de expectativa sobre a sua qualidade de entrega. Então desmistifica que o meu concorrente é a marca ABC, não é. Seu concorrente é qualquer lugar que esse consumidor esteja gastando o dinheiro dele que toda não é com você. Toda a experiência de compra que ele está vivendo. Tudo. Cara, então, desmistifica esse negócio. Animal. Foca e eu acredito muito em criar experiências e criar relacionamento do consumidor com a marca, porque senão é só um produto. Isso é um produto que todo mundo tem. Eu tenho um bonito, as outras marcas têm uma Polo bonita, ela é bonita também. Cai na guerra do commodity, né? Então você tem que colocar aonde vai se diferenciar. E para mim, vai estar pautado em conexão, experiência e sem fricção. Pronto. Mestre. Parei. Caraca, muito obrigado. Pô. Foi legal. Ó, Gi, tem que ter série com o Richard. Cara, eu queria te agradecer demais. Obrigado. Quiser mandar algum recado final pra galera aí? Acho que essa última fala já fiquei aqui arrepiado. O meu final é esse negócio, é uma maratona, não é uma prova de 100 metros. Cara, a gente tem que se provocar e a gente tem que se divertir. A hora que parou de se divertir, você tem que questionar se está fazendo a coisa certa, porque a vida passa. Cara, animal. É isso. Pessoal, você tem um recado para dar que eu lembro, tá? Eu tenho. Eu vou dar um recado aqui. Eu fiz aqui, faltaram umas 35 perguntas pro Richard. Mas, galera, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou, que está ouvindo esse podcast nas plataformas. Lembrando que Seus Club é sede nova, casa nova. Deixa eu fazer uma chamada aqui, cara. Esse monstro já esteve com a gente no palco, agora aqui no podcast. Daqui a pouco volta no palco, a gente vai fazer esse bem bolado aqui. Então, ó, Seus Club, imersão em São Paulo. A gente agora no Itaim de Casa Nova, tá lindíssima. Estamos arrumando aqui a casa. Com certeza você vai ter uma baita experiência. Em algum lugar aqui vai ter um link, né, Gi? Então você clica aí, vem estar com a gente, junto com essas feras. Obrigado, beijo no coração de vocês, até o próximo. Monstro. Valeu. Brigadaço. Valeu, pessoal.